123 Descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br. Podcast Pelezinho, novamente no ar, sempre trazendo personalidades do esporte de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e do Brasil. E do mundo também. Nós tivemos recentemente o Amarildo aqui, que participou de campeonatos a nível na Europa, né? E hoje eu vou trazer aqui com a gente, para a gente bater um papo gostoso aqui, com o professor, ex-atleta, atleta é mais ou menos, ex-técnico, um excelente técnico, vários títulos, vamos conversar sobre isso, né? E atualmente deputado estadual, foi vereador, deputado estadual, sempre brigando pelo esporte, né? Defendendo a origem dele, que é do esporte. Então estou aqui hoje com o Herculano Borges, um prazer enorme eu te receber aqui para a gente poder bater um papo aí, de falar da sua trajetória, né? Legal. Que eu conheço muito bem. É verdade, legal, Pelé. Eu agradeço o convite, né? De poder estar aqui. Sempre que dá, a gente dá uma olhadinha aí no podcast, eu achei legal a sua iniciativa, né? Você também tem uma história bonita, né, no esporte aqui. E foi um dos culpados de eu não ter sido um grande atleta profissional, né? Abreviou minha carreira. Ele fala que foi mais ou menos, só porque ele não queria que eu jogasse mais. Ele deu orientação correta para você. Ele falou, acho melhor você parar de ser atleta e vai ser treinador. E aí abreviou minha carreira, é uma mágoa. Porém, é uma mágoa que eu te frustrou como atleta. Me frustrou como atleta, mas me direcionou. Não, foi bom, né? Foi bom. Foi uma boa direção, né? Porque a gente precisa ter foco. Na vida, tudo você tem que ter foco. Você não pode fazer as coisas mais ou menos, né? Então, naquele momento eu tinha 20 anos de idade, já trabalhava lá contigo, lá no Colégio Dom Bosco, lá no Pelezinho. E a reclamação do Pelezinho como meu coordenador, ele falava, você tem que definir, ou você é jogador ou você é treinador. Porque tinha as minhas viagens de atleta e atrapalhava nos treinamentos, né, da gurizada, e tenho certeza que tomamos a decisão correta. Com certeza. Mas, Diego, falando da sua história, né, a gente fala, mas o esporte, ele proporciona realmente uma formação diferente, diferenciada, né? Então, você foi meu atleta com 5, 6 anos, 7 anos de idade, foi goleiro lá do Pelezinho, né? E do Dom Bosco, Pelezinho. Então, vamos contar um pouquinho, né, dessa sua origem aí no esporte. Legal, Pelé. Então, eu sempre fui muito ligado ao esporte, principalmente futebol, né? Mas na nossa... E hoje em dia acho que pior ainda, se bem que Campo Grande agora já tem mais espaço para o futebol de campo, mas na nossa época tinha mais espaço para o futsal, né? Nas escolas, e eu tive a oportunidade de estar lá no Colégio Dom Bosco em 84, quando você era treinador de futsal junto com o nosso querido, né, Alberto, né? Uhum. Foi um tempo muito bom. E a minha família toda ligada com o esporte. Meu avô, seu Roque, foi um dos fundadores do Operário. Então a gente cresceu indo no Morenão, acompanhando futebol. Então eu sempre quis, né, jogar bola. E quando eu saí do colégio, estudei no Lúcia Martins Coelho, no pré, primeira e segunda série, e na terceira, metade do segundo ano, terceira série, estudei no Colégio Danda Nunes, escola municipal, que a minha mãe era secretária, e em 84, na quarta série, eu fui para o Dom Bosco. E, né, o salesiano sempre colocou muita ênfase no esporte, né? E eu, doido para participar da equipe. Na verdade, eu jogava na linha, né? Mas aí... surgiu vaga no gol. É uma oportunidade, né? A oportunidade você tem que pegar, né? Até hoje, assim, o goleiro ele tem muito mais chance de ir com a equipe do que o jogador de linha. Porque já a concorrência é menor. Porque já tinha, o Dom Bosco já tinha 2 times, né? Que era o Dom Bosco e o Domingo Sávio, né? Na época na Tascanarim que tinha, era categoria fraldinha, né? Mas ali a gente já estava com 10 para 11 anos, né? Na verdade era mirim. Era mirim, né? Falava fraldinha. Mas sempre usou esse marketing aí do fraldinha. Então, tinha muita dificuldade de participar da equipe e teve uma oportunidade de um campeonato interclasse de handball. Eu joguei no gol, né? Doido para me enturmar, acabando de chegar no Colégio Dom Bosco. E joguei no gol, fui bem, né? E teve um dia que faltou o goleiro no treino aí. Quem fez o convite na época, eu lembro até hoje, foi o Walter, né? O Valtinho. Porque que depois virou Valtão, agora, né? Valtão, agora é Valtinho de novo. Valtinho de novo, emagreceu. E o Walter falou, Pelé, eu tenho um goleiro lá na nossa sala. A gente louco pra goleiro, né? Precisava de goleiro, aí vai eu pro gol, né?
Mas foi bom, foi muito bom. Teve uma trajetória boa no Foi gol boa, também, Pelé, foi né? boa, foi boa. Você acabou até a nível de jogos universitários, você jogou no gol também. Sim. Fui para a seleção universitária, depois até eu era juvenil ainda, né? Na época que eu estava melhorando, o Pelé cortou minha Você fez a grande opção. Você fez a grande opção. Foi. Aí fui para a seleção principal, eu era juvenil, fui para a seleção principal, né? E tive uma boa história aqui no estado também. Como atleta, né? Como atleta, jogamos jogos regionais em São Paulo, jogos abertos em São Paulo. E foi importante, né? Foi porque muito te bom. deu essa experiência depois como treinador, porque assim, o técnico às vezes nunca jogou bola. Aham. E acaba sendo um bom treinador, Aham. mas são raros. Sim. Né? Parreira é um, né? É. Que nunca foi, mas que acaba Aham. sendo um bom técnico. Aham. Mas são raros. A maioria dos A vivência é treinadores, importante, A vivência né? é importante, você estar ali dentro. E isso que você vivenciou como atleta te Sim. beneficiou muito para você ser o técnico que você foi, né? Sim, e o goleiro, ele ainda. uma Digo que visão o goleiro privilegiada. ele tem uma visão privilegiada ainda, né? Então Tá de frente, né, pro jogo. E o goleiro, emocionalmente, ele tem que ser muito forte também. Então o goleiro, eu acho que leva uma certa vantagem até quando ele vai para ser É treinador. tanto que um dos melhores técnicos assim que tem foram goleiros. Foram goleiros, né? Que ele tem ele fica ali observando mais o jogo, ele tem uma visão privilegiada, então ele observa Ele vê melhor. a movimentação, marcação. Tal, e ali ele, né, tá sempre ligado. Então isso, sem dúvida, me ajudou bastante depois como treinador. Então foi assim, entramos lá no Dom Bosco em 84, né? Ficamos lá até o terceiro ano, né? Aí Fui fazer faculdade fui fazer federal. faculdade de educação física, né, na Federal. Na Federal. Passei em Direito também em Dourados. Comecei Direito, mas depois saiu o resultado para Educação Física e o coração falou mais alto. Até Fiz pela uma boa praticidade de escolha. estar em Campo Grande, né? Sim, isso influenciou bastante, Bastante. né? Embora eu era acostumado a viajar, ficar fora de casa por conta do esporte, eu optei em ficar aqui. Então, isso ajudou e foi uma ótima excelente escolha. Excelente escolha, né? Porque quando a gente consegue conciliar a nossa paixão, né, com a questão profissional, fica tudo mais leve. Eu né? falo a questão de talento, né? Porque você tem que ter talento para tudo. Depende no futebol, você não tinha aquele talento todo. Mas Lá como vem, técnico, olha aqui, vem de novo falar. mas como técnico, você demonstrou grande talento, que você é novo. Eu lembro bem que eu levei você para o CDB, em como 98. auxiliar, né? É. O auxiliar do Paulinho. Não. Ao contrário. Ao contrário. Desculpa. O Paulinho que eu levei para o seu auxiliar e se transformou em técnico. Você estava comigo desde o Pelezinho. Sim. Isso. Aí do Pelezinho foi pro Não, Dom Bosco. o CDB eu tinha 24 anos. Isso. Aí Mas o Paulinho que foi para o seu auxiliar, você saiu. Eu banquei o Paulinho, porque até com a sua orientação, que você falou, não, pode deixar que ele toma conta. Eu até falei, não, o Paulo vai dar conta, vai dar tanto conta, é que e deu deu, conta. né? Teve também foi super bem também, muito responsável também. E quem tem foco, voltamos à questão do foco, né? Foco, responsabilidade, vai avançar. O e envolvimento. Ele veio do futebol de campo, então ele não teve a vivência que eu tive no futsal, então é mais difícil. Mas ele vivenciou com você ali, quer dizer, ele aprendeu muito. Toda essa base, aliás, né? ele sempre fala assim, você foi o que deu o norte. Ele colou ali e foi junto. Então, aí fui fazer faculdade de Educação Física, finalizando a faculdade de Educação Física, eu fui para o Rio de Janeiro fazer uma pós-graduação em treinamento esportivo e futsal. Então, na época até falava, né? Tinham poucos aqui no estado que eram especialistas em futsal, que era o Pelezinho. E eram poucos, né? Tinha um ou outro, e eu fui um dos primeiros a ter essa pós-graduação em futsal, e investir, ia para fora, fazia estágio. Eu fui na Castelo Branco, no Rio. Eu fiz na Universidade de Nova Iguaçu, né? E só com um professor top, bom, professor de nível de seleção brasileira, então isso me ajudou bastante. E logo quando eu finalizei a especialização, eu recebi esse convite seu para ir para o CDB, né? Uma universidade, né? Daí já outro alcance, né? Outro tipo de trabalho com adultos, né? Mas graças a Deus. Você trabalhava já no Pelezinho. No Pelezinho, no Dom Bosco, no Pelezinho, que fez uma parceria, depois nós fomos para o ABC. Aí, o ABC já foi depois, né? Depois daquela uma situação que. No ABC eu entrei no outra CDB. Luz que te deu na sua vida. É verdade. Né? Você está sempre uma pessoa. Sempre participando, né, Pelé? Verdade. Sempre participando. Tanto é que depois, né? Vamos chegar lá ainda. Nós estamos em 98 ainda, né? Me casei em 2004. Isso. Né? Então foi 98 para 2000, mais 2004, 6 anos depois que eu saí, né, do Dom Bosco, né? Da UCDB. Eu tive que pedir para sair do CDB e ficamos só lá depois, né, lá no Colégio ABC.
que tinha essa parceria com o Pelezinho E depois com o CDB. e depois com o E CDB, o Planeta... Planeta Esportes. Né, Era Planetação. É, Era para esporte e do- Planetação. do- É. do Era Planeta Herbert. Futebol. O Herbert, como chama ele? O Herbert e a Valéria. A Valéria, Né, isso. que era Planeta, que era nosso patrocinador. Isso, fazer uma parceria com a É, gente lá. então, isso já foi. Momentos áureos, né? Aí vamos falar da Tempo bom demais, Vamos colocar né? desse você como Tempo treinador, bom, é. porque com futebol não vamos falar de atleta, não. Vamos passar para a parte de Vamos treinador. passar já pra frente, né? Você foi muito bom no futebol. Mas, como atleta, mas vamos falar os títulos que você teve, né? Como técnico da Copa Morena, vários campeonatos metropolitanos, estaduais. Quer dizer, você fez uma carreira brilhante, né? Como treinador. Graças a Deus, Pelé. Vitoriosa, né? Graças a Deus. Fala desses títulos então, aí. e uma coisa interessante. O que te marcou mais? Interessante, né? Que o Pelezinho tá falando. No ano que nós saímos, que eu saí do Dom Bosco, foi em 99, que eu saí do Dom Bosco. Eu era técnico do Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim e Infantil. Né? Nesse ano que eu saí do Dom Bosco, no meu currículo de 21 ou 22 competições que nós participamos, nós fomos campeão em 19. Sempre foi. Campeão em 19. Só isso, né? E os outros Pô, segundo você e terceiro. conseguiu perder duas? Pois é, segundo e terceiro. Isso, Fraldinha, para mim e infantil. Quatro categorias. Aí fomos pro colégio ABC. Lá no ABC, praticamente começando esse trabalho, né? Tinha um time mirim. E a gente começou, e o ABC começou a aparecer também no contexto, e hoje em dia essa potência, né? Já em outro momento também, mas ressurgiu com essa parceria que a gente fez, né? Do ABC Pelezinho. ABC Pelezinho. Depois e junto com isso o principal, né? Que foi o time da UCDB. Da UCDB. Que em 99 nós conseguimos um feito que acho que, salvo engano, 18 anos que uma equipe da capital não fazia final da Copa Morena. Copa Morena. E nós jogamos a final no ginásio da Massa contra o time do Los Tigres do Paraguai. Ele jogava pelo empate, o ginásio lotado, ganhamos de 2-1. Eu creio que ali foi um dos títulos, né? Eu creio que na sua história também, dos mais marcantes que a gente teve, né? Até por conta do contexto, né? Que as equipes do interior traziam, né? Sempre atleta de fora. Fazia seleção, né? Seleção brasileira, seleção paraguaia. Então era muito difícil um time de Campo Grande chegar na final. E nós viemos com esse, junto com o Pelé, que só era coordenador, né? fizemos uma peneirada na UCDB na época, teve 110 acadêmicos inscritos. E aí fizemos desses 110, tiramos ali 25, a maioria juvenil. E começamos um trabalho, aí pegamos um ou outro ali, né? Principal, um goleiro, né? O Darlan. Aí ali, outros ali, já mais experientes para participar com a gente. E montamos esse time. Aí foi campeão, depois foi bicampeão. E aí depois Copa das Canarinho e tal. Campeão estadual. Estadual várias vezes. Então até, eu não sei se alguém já encostou, mas na época, questão de título, né, graças a Deus, a gente conseguiu ter mais título que todos os outros treinadores, né? Mas isso, Pelé, me deu uma base muito boa para que depois eu pudesse ser coordenador de esportes lá do Colégio ABC, né? Depois eu pudesse ser vereador em Campo Grande, né? E depois deputado estadual, secretário de juventude. Então, o esporte, sem dúvida nenhuma... Embasou todo esse seu desempenho. Todo o meu desempenho, entendeu? Questão de liderança, questão de autoconfiança, questão de planejamento, né? De organização, a disciplina, de equipe, disciplina. Né? Você vê, no período da pandemia agora, na Assembleia, praticamente eu não faltei sessão. E eu iria todas as sessões presencialmente, sempre chegando no horário, sempre com compromisso. Até no final do encerramento agora o presidente, né? O nosso presidente da Assembleia, ele mencionou, falou, Herculano, quando eu me despedi agora, né? No final desse mandato, falou, Herculano nunca faltou e sempre quando ele não pôde estar, ele avisava e deixava alguém no lugar dele, né? Ocupando o cargo de segunda secretaria, né? No caso, né? Ou representando em solenidade alguma coisa. Então o esporte fez com que eu tivesse esse compromisso, né? Até brinco, né? Agora no dia do Natal, minha mãe falou, 7 horas da noite, aqui em casa, né? Aí era 7h04, minha mãe, você não tá chegando? Eu falei, tô indo. Aí cheguei, era 7h10, né?
Ela falou, você falou que Não ia é chegar mais às o 7 mesmo. horas. Eu falei, mãe, nada disso. O futsal diz o seguinte, primeiro jogo é 15 15 minutos para dar tolerância. WO, então é 15 tolerância, tem 15 minutos. Então a gente Deus brinca, usou. mas tudo isso o esporte que Proporciona, realmente. proporciona. Essa- Mas isso, Pelé, não é puxando a sardinha, né, que você está aqui nem nada, né? Mas é uma coisa que você sempre cobrou. Sim. Né? Ó, você tem que treinar, o professor tem que chegar antes na quadra, tem que organizar o material, as bolas tem que estar pronto. Hoje em dia eu vejo professor, treinador só no celular, atualizado, sabe? É umas dá. coisas que eu fico, eu não gosto. Né? Nem Porque Nem não eu. pode, você tem que estar focando ali, sabe? No WhatsApp, então quer dizer, eu vim dessa escola, né? Então eu tive a oportunidade de ter sido treinado por você, pelo Alberto, pelo Nelson Zaminelli. Então isso, cada um de vocês, né, com uma característica diferente. Então eu sempre falava, né, como treinador, eu pegava as características que eu achava interessante no Pelezinho, no Alberto, né, No Nelson. no Nelson principalmente, né, que foram meus principais treinadores. Então, aí eu fiz um mix disso e fiz o meu estilo. Saiu Herculano. Saiu Herculano. É, Então isso a pessoa inteligente observa isso. Então o esporte, isso que eu falo, como político também, as minhas pautas, principalmente na Assembleia, eu consegui fazer isso, Pelé, é dar oportunidade para o maior número de crianças possível praticar esporte. Né? Eu falo muito da cultura. Cultura é importante também. Nós temos projetos culturais. Mas, por exemplo, um menino que aprende a tocar violão, essa é uma doutrina minha, tá? Ele aprende a tocar violão ou tocar um instrumento, ele aprendeu tudo bonitinho e tal. Mas chega num momento da vida que aí ele vai para a noite. E a noite é perigoso. Ele vai tocar em bar, aí começa a beber. Vai desvirtuar, né? Desvirtua o objetivo inicial, que era aprender um instrumento. Né? Então, aí, o ambiente ali, droga, tal, a noite, ela é sedutora. Sedutora. Então, eu sempre gostei muito perversa, né? mais, eu gostei muito mais O lado do lado do esporte. Porque o esporte, o atleta, o instrumento de trabalho dele é o corpo. Então, ele tem que dormir bem, ele tem que se alimentar bem, ele não pode usar droga, ele não pode beber. Então, quer dizer, sempre vários benefícios, né? Socialização e tudo mais. Amigos que eu tenho da época Amizade, né? Do futsal são meus amigos até hoje. São as minhas amizades mais antigas, Pelé, foram lá. E mais sinceras, na verdade. Sinceras, verdade. Hoje, no meio que você tá. Você entendeu? No meio que você tá, é difícil ter amizade sincera. Verdadeira, né? É. Então, quer dizer. Seus amigos são esses. Quando você não era ninguém, construiu. né? Entre Isso. aspas, são as amizades sinceras. Então, aí como político, depois como vereador e agora como deputado, nesse último ano agora, nós apoiamos mais de 3 mil crianças em projetos esportivos, no estado todo. Né? Então, é oportunidade. Enquanto uma escolinha particular, né, cobra aí um valor X, né, sei lá, 200, 150, não sei que seja o valor, lá na periferia a gente consegue fazer gratuito, dando apoio para o professor, dando material esportivo, dando condição para essa criança. Que é realmente a praticar função esporte. de um órgão público, né? Lógico. Apoiar esse tipo A de... coletividade, esse tipo de ação. Exatamente. E dar oportunidade. A escolinha, né, a escolinha particular ela é ótima, tem uma estrutura muito melhor. Quem pode. Bancar, deve bancar. Agora, muitos querem. Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, eu queria fazer judô. Entendi. Só que eu não tinha, né, minha Condições de família pagar. não tinha condições. Hoje em dia, quando eu apoio lá na periferia um projeto de judô, eu vejo aquela criança e falo, ó, Tá oportunizando. aqui, ó, eu não tive, mas não eu quero. teve oportunidade. Você entendeu? Então é uma coisa que eu gosto. Mas eu valorizo muito. Eu entendo assim, eu entendia sempre dessa forma que você está falando. De oportunizar essas crianças da periferia, as crianças que não têm condições, às vezes, de pagar uma mensalidade e tal. Hoje, eu começo a rever esse sentimento. E a situação que a gente vive hoje, você sabe disso, você está vivendo também, são dois lados da situação, por exemplo. Existe uma carência muito grande dessas crianças que não têm condições que o pai não tem condições de oferecer uma coisa melhor. E eu tenho muito grave, que é o meu público. É um público que ele tem tudo e às vezes não tem nada. Não valoriza, né? Então, assim, acho que o que a escolinha hoje, o legado do Pelezinho hoje, é trabalhar realmente, preparar esses atletas lá da escolinha, esses alunos da escolinha, para a vida. Para a vida. Então, isso o esporte proporciona. Verdade. Então, a filosofia que eu tenho lá não é formar atleta, a gente forma um cidadão. Então, esse cidadão, ele pode ser atleta,
mas ele pode com você. Você não foi atleta, mas você foi um baita treinador, e você é um baita ser humano. Então, você hoje é uma... Eu sou uma pessoa que contribui, não que tira do... Exato, você é uma pessoa pública que advinda de todo esse processo. Então, hoje você faz o que você faz porque você teve um exemplo, você teve uma formação. Eu tive essa oportunidade. É o que a gente passa. Então, hoje, por exemplo, você fala assim, quem tem condição de pagar uma escolinha, ele vai ter a possibilidade de participar da escolinha. Porém, eu não estou focando no futebol. A gente está focando porque hoje... Você não está focando só no futebol. Porque hoje eu falo assim, os pais, eles tratam, por exemplo, as crianças, eu falo todos os pais lá do eles chateado comigo, eu falo assim, eles tratam os guri como menina e tratam a menina como homem. Então, assim, está invertendo. Então, eu acho que o guri, ele tem que ser guri. Ele tem que, então, excesso de proteção, o que acontece? Na hora que está num jogo, a dificuldade que ele tem numa partida, ele olha para a arquibancada, ele não olha para resolver o problema que ele está ali. Então, a atitude da criança, ela não tem porque os adultos não dão oportunidade para eles tomarem. E sabe o que acontece, Pelé? São gerações. Você teve a geração lá do seu pai, a sua, depois a minha, aí depois tem uma intermediária que agora já são pais, então quer dizer, infelizmente mudou muito. E agora a gente como adulto, como professor, você como empresário, né, no segmento do esporte, você tem que observar como que está essa geração e adaptando. E adaptar e manter aquela filosofia que a gente tem. Manter a filosofia e assim... Não adianta o professor hoje, eu vejo alguns professores, na minha época, não, sua época passou, esquece. Você tem que se conectar ao seu aluno, você tem que saber o que vai chamar a necessidade dele, o que vai chamar a atenção para você conseguir o seu objetivo. Atualmente, né? Exatamente. E o lema, usando recursos atuais. Exatamente. O lema da Escolinha Belezinha, aqui campeões aprendem brincando. Né? E depois de um tempo, Pelé, eu fui entender o que a palavra campeão significa? Que vem lá da raiz, lá do hebraico, que significa aquele que termina o que começa. Exato. Olha só, que forte. Às vezes a pessoa acha, o campeão é aquele que ganha tudo. Não. O campeão muitas vezes ele perde. Só que ele termina o que ele começa. E eu vejo mais uma coisa que o esporte ajuda, é a pessoa saber ganhar e perder. Eu vejo hoje em dia muita coisa, tá deprimido, tá com... vai ideação suicida. Por quê? Porque não aprendeu a perder na vida. O esporte teve derrota. Sim, teve derrota, meu irmão, doída, que você não dorme à noite, que você fica, você quer voltar no tempo e tal, mas você fica naquele luto ali, depois você segue. Depois das vitórias supera essa... Entendeu? Aí você fala, não, eu vou trabalhar mais porque eu não quero ter esse sentimento de novo. Exato. Entendeu? Então, o esporte, ele ajuda em tudo isso. E essa gurizada de hoje em dia é justamente isso, a gente mostrar para eles, né? Valorizar, dar valor do que tem, igual você falou, o público, né? É um público, graças a Deus, né? De uma classe que consegue pagar uma escolinha, que consegue, né? Ter uma qualidade de vida boa, mas às vezes não dá valor para as coisas. E o esporte, a gente consegue trabalhar isso. Eu ouço muito, assim, hoje, ou por aí, 50% a 60% dos meus atuais alunos são filhos de ex-alunos. Então, aí tem pai que chega pra mim e fala, eu trouxe ele aqui, cara, porque você dá jeito nele. Porque você deu em mim, vai ter que dar jeito. Não, você vê como são as coisas? A gente não tá aqui, a educação vem de casa. Eu vou colaborar na formação, eu vou te ajudar na formação do teu filho. Então, não pode jogar para mim a responsabilidade, tem que dividir isso aí. E você, né? Como professor que foi professor dele, aí você consegue orientar ele também. Sim, porque, a forma dele conduzir. Porque assim, Pelé, eu me lembro até uma vez, né, uma mãe em categoria fraldinha, que todo começo do ano eu fazia reunião ali no Colégio Dom Bosco. Quem vinha para a equipe, eu fazia reunião, falava, a equipe é assim. Até hoje tem. Tem que fazer. Todo ano tem. Tem que fazer com os pais. É assim, funciona assim, é uma equipe assim, nós vamos, na hora certa, vamos colocar seu filho para jogar, vai ter jogo que ele vai jogar, vai ter jogo que ele vai jogar. Aí a mãe falou assim para mim, Clano, não precisa, o que você resolver está resolvido. Eu falei, mas é muito importante que a senhora vá. Estou falando para os pais que estão ouvindo aqui, que estão assistindo. Não, mas se resolver está tudo certo. Eu falei, a senhora tem certeza? Não, tenho certeza. Então tá bom. Chegou pro Campeonato Metropolitano do Fraldinha, primeiro jogo, o filho não jogou. Essa mãe veio brava. Mas meu filho não jogou. Eu falei, a senhora lembra daquela reunião? A senhora falou que se resolver, estava resolvido. É justamente sobre isso que eu estava falando. Então, quer dizer, os pais têm que ter essa consciência. Igual a gente brincando aqui, né? Que na hora que eu estava ficando bom, eu parei.
Porque eu confesso, eu não queria ser goleiro. Eu entrei, né? E depois não peguei gosto. Então, quer dizer, eu não tinha, vamos supor, aquele dom assim para ser goleiro, mas com o meu esforço, Você eu conseguiu fui melhorando, né? se sobressair na posição. Sobressair no esforço, então foi tipo, nas categorias de base eu não era um dos melhores, mas eu comecei lá no juvenil, eu já estava entre os melhores, tanto é que eu fui colocado na seleção principal. Por quê? Por conta do esforço e tal. Então, muitas vezes, os pais queimam etapa. O pai lá da categoria fraldinha fica naquela pressão no menino e tal, e não entende que o processo dele é diferente do outro. Há alguns, eu até falava para a gurizada fazer assim, ó. Falava assim, ó, você tá vendo? Você hoje pode estar aqui. O seu colega, ele está aqui. Mas esse aqui, se ele não se esforçar, ele vai parar. Vai parar aqui, ele vai embora. Você vai se esforçar, você vai embora. E os pais são imediatistas. Então tem que ter paciência. Essa é a palavra que eles não têm, paciência. São imediatistas. Tem que ter paciência. E uma coisa que eu falo, se você pressionar muito a criança também, na hora que ele já tiver uma voz ativa, lá pelo, sei lá, 15, 16, alguns até antes, né? Tem uns que mandam no pai desde pequeno. Desde pequeno. 7 anos já tá mandando no pai e na mãe. Mas lá por 16 anos, que o esporte poderia ser esse companheiro na formação, evitar esse menino ir para droga, para criminalidade, na hora que mais precisa do esporte, ele não quer mais saber de esporte. Então é isso que você está falando, ele se afasta. Mas é isso que você está falando. O esporte não é para ser atleta profissional. Ele pode ser atleta profissional. Pode ser. Ele vai ter uma base para isso. Se acontecer, eu sempre digo, ó, de cada 100 vai sair um. Olhe lá. E olhe lá. De cada 100 sai um. Né? De cada 1000 sai um erro. Você entendeu? Né? Alguns, né? Pode seguir um ou outro. Um ou outro. Né? Mas a gente já teve safra que de um time já saiu 2, 3, né? Exatamente. Dependendo da então, safra. Né? É igual vinho, né? A uva, né? Essa safra aqui é boa. Então tem safras que são boas. Tem época que não sai ninguém. Mas não sai atleta profissional, mas vai sair cidadão. Sai cidadão. O Eco hoje... É o que você falou, só, antes, sem te cortar, Pelé. Mas olha só, no meu caso, eu não me tornei atleta profissional, mas eu não sou uma pessoa, um cidadão, falando de... Não vou falar de mim, não. Vou falar de outro. O outro, porque senão vai falar que eu estou querendo me vangloriar. Mas uma pessoa que não se tornou atleta profissional, mas é aquele que não dá problema no trânsito, que não tem que ser internado por conta de dirigir alcoolizado ou de ir para um presídio, porque é uma pessoa que vai para o presídio, o Estado tem que pagar, ou então tem que bancar, ou então para ir para um centro de dependente químico. Então, quer dizer, é uma pessoa que tira da sociedade. Né? Então, eu tenho certeza que a maioria, Pelé, e o que eu vejo, vira e mexe eu encontro ex-atleta nosso, um ou outro se tornou atleta profissional, já até parou, mas a maioria hoje está entregando para o Estado, para a sociedade, não está tirando. Entendeu? Isso que eu ia comentar. Isso que é o X da questão. Eu ia comentar isso, que hoje, eu vou para um médico hoje, é meu ex-aluno da escolinha lá. Eu vou... tem um advogado? Pô, eu joguei lá no Pelezinho. Então assim, todo lugar. Hoje, onde você vai, tem ex-aluno. E eles contam a passagem dele pela escolinha, né? O que foi importante para a vida dele. Você conhece o Carlos Magno, pô. Carlos Magno é chato para jogar pra caramba, tá? Mas ele fala assim, Pelé, eu levei pra minha vida tudo que eu aprendi aqui no esporte. Hoje eu sou um cara bem sucedido. Né? Então, assim, vários dessas orientações, desses aspectos que o esporte proporciona, ele leva. Então, essa é a real. Esse é o real sentido. O sentido da escolinha. E o legal, Pelé, é que isso tudo ele vai aprendendo no dia a dia. Você não precisa nem estar. Você tem que fazer isso, porque às vezes ele nem percebe. Ele não percebe. É Na imperceptível. hora. Ele vai perceber depois. Ele vai perceber, cara, como foi bom para mim. Exatamente. Né? E o pai, é a mesma coisa do pai que eu falo, seu pai tá levando lá porque ele sabe que foi bom para ele. Então ele quer que o filho dele tenha a oportunidade. E outros levam para Pelé. O sonho meu era jogar no Pelezinho. Meu pai não tinha condição de pagar, mas agora eu tenho condição, meu filho vai jogar no Pelezinho. Então o pai sempre quer o melhor para o filho. Então, e o esporte é o melhor. O esporte proporciona. A gente tá falando do Pelezinho, porque o Pelé, mas tem o Chelsea, tem lá a escolinha do Pato, do Bayern, não sei o quê. Essas escolinhas, na verdade, são a maneira que a gente usa para educar essas crianças. Educar, né? Eu vejo, muitas vezes eu encontro alguns pais, né, de alguns atletas nossos, e eles vêm até hoje me agradecer. Falando, você foi muito importante.
Você foi muito importante na educação do meu filho. Hoje em dia ele é uma pessoa do bem. Uma pessoa então, igual você está falando, às vezes tem alguns pais que estão até colocar os filhos para tentar ser atleta profissional, mas lá na frente eles vão ver que a parte mais importante foi a questão da educação, da formação. Então isso aí não tem preço, né? Fala agora para nós também, assim, então dentro de tudo isso que a gente conversou, de toda essa experiência, essa vivência que você teve, como deputado, você citou assim, superficialmente que você tem... Fala desses projetos que você desenvolve. Então, Pelé, como eu sempre militei com criança, né? E mesmo antes de ser pai. Deixa eu só fazer uma observação assim, não é questão você enquanto deputado, não. Eu falo assim, a importância que teve o esporte e você enquanto deputado, você tem essa possibilidade de oferecer algo que você não tinha condição de fazer, ou muitos não têm condição. Então, você vê a importância de estar oferecendo, sim, né? É isso. Sim, não, e dentro disso que eu falei, eu sempre trabalhei com criança, né? E mesmo antes de ser pai, né? Por essa proximidade, a gente aprendeu a amar, a respeitar as crianças, né? Você vê todo esse processo que a gente teve de viagem com criança, tal, nós nunca tivemos um problema, Pelé, de pedofilia, não. Sabe, de coisa errada com criança, tipo de coisa, nenhum tipo. E aí eu comecei a perceber, quando eu entrei na Assembleia Legislativa, eu comecei a estudar número do Estado e eu vi que o Mato Grosso do Sul era o número 1 na denúncia do abuso sexual infantil. Falei, cara, não é possível isso. Nós precisamos fazer alguma coisa. E eu vi no Estatuto da Criança e Adolescente que a proteção à infância é dever da família e do Estado. Do Estado e da sociedade. Da sociedade. Né? Quando eu percebo que em torno de 80% dos casos acontece no ambiente familiar, eu falei, a família está falhando. Então quem que tem que entrar em ação? O Estado e a sociedade. Então nós fizemos um projeto na época, logo quando eu entrei na Assembleia, que é o Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse projeto está no Brasil todo. O governo federal hoje aplica esse projeto que é nosso, que começou aqui com a gente em 2017. Todos os estados adotam o Maio Laranja, que a gente vai para os lugares, leva orientação para a criança, porque a criança ela é abusada sexualmente, que ela não sabe que aquele toque ali na parte íntima, que aquele tipo de atitude, aquele tipo de carícia é um abuso sexual. Um abuso. Entendeu? E a gente começa a levar a orientação, proteger essas crianças, orientar os professores, que os professores são parceiros, né? No processo. No processo, ele pode eles são fundamentais, observar, né? Para saber, esse menino está muito no canto ali, o que é, como abordar, como encaminhar. Então eu acho que esse foi um dos grandes projetos que a gente fez, das leis que a gente fez, né? Nesse período todo. Proteção à infância. Então, o esporte, até por essa questão... Você falou de judô... Então, aí dentro disso... Algumas modalidades você... são várias, hein, Belé? Futebol, futsal... Então, você está atendendo essas modalidades também, não é? O que acontece? Eu digo assim, não só no sentido dessa orientação, mas também a parte prática de estar oferecendo material. Sim, exatamente. E como que a gente conseguiu isso, Pelé? E aí a gente casa essa parte do Herculano cristão, né, cristão evangélico, né, proteção à infância, e o e a parte do esporte. Então, vamos supor, eu pego essa lei, né, e todos os projetos que eu sou padrinho, sempre a gente leva as palestras. Eu levo uma psicanalista, a equipe vai lá dar palestra para as crianças, orienta, tal, né? Para dar essa sustentação. Para dar essa sustentação. Então, igual você falou, não é só o esporte. Sim. Não é só tirar um craque dali. É levar essa criança, ela crescer com saúde. Uma coisa que a gente fala muito é sobre a saúde emocional também. Saber relacionar com as pessoas. Então, a gente, dentro desses projetos, esse último ano, mais de 3 mil crianças atendidas. Então, a gente lá no jiu-jitsu, maravilha, tem o jiu-jitsu. Mas, paralelamente a gente faz essas palestras. E eu falo muito, Pelé, um versículo da Bíblia, que daí é o Herculano cristão que entra no esporte também. Que eu pergunto para a criançada, falo assim, quem quer ser bem sucedido? Quem quer ter sucesso na vida? Quem quer ter uma vida legal, uma casa legal, uma família legal? Aí todo mundo levanta a mão, né? Aí fala assim, sabe qual que é o pré-requisito para isso? Eles falam, não. Está lá na Bíblia, um versículo que diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa de vida longa e prosperidade. Então eu começo a mostrar para eles, fala assim, se você não honrar teu pai e tua mãe, você não vai para lugar nenhum.
Porque é bíblico, está escrito na Bíblia. Né? Aí eu falo, dentro das 4 linhas ali, o professor, ele faz o papel do seu responsável. Então você tem que honrar ele. Você tem que respeitar. Atleta, aluno rebelde, não vai para lugar nenhum. E aí a gente consegue tentar mostrar para eles qual o caminho, né? Esse caminho. Então, voltando àquilo que a gente estava falando, dentro desse contexto de esporte, o mais importante é a gente nós fazermos cidadãos. Né? Então, resumindo esse contexto todo do herculano, vereador, deputado, adequando essas questões, né, do cristão mesmo, né, o cristão, aquele que ama as pessoas, aquele que quer o bem, aquele, né, que estende a mão, aquele que ajuda, mas também aquele que luta pelos seus, não vai cair do céu. Né? Você tem que lutar, para você ser campeão você tem que lutar, você tem que ganhar, você, né? Tem que treinar muito, tem que treinar, tem que se esforçar. Né? Igual agora nós temos uma eleição, eu fui o 17º deputado mais bem votado do estado, são 24 vagas, né? Só que eu não fui eleito. Por conta da questão da coligação. Né? Nem por isso eu fiquei deprimido, fiquei triste, claro. Né? Até hoje, de hora que você fica, né? Não está entendendo. Mas o esporte me ajudou, não. Eu perdi esse jogo, eu vou me preparar para o próximo. Exato. É igual teve a Copa do Mundo agora, né? O atleta que perdeu agora fala, cara, na outra eu quero estar melhor. Então daqui a 4 anos eu quero estar na ponta dos cascos. Então, quer dizer, o esporte me ajuda muito nesse contexto. Então, o meu trabalho na política sempre foi procurando valorizar a parte da formação. E oportunizando, né? E outra coisa, Pelé, a importância do esporte, da saúde. Muito se fala, vamos investir na saúde e tal. Se um dia eu for, né, prefeito ou governador ou um cargo do executivo, eu vou investir muito, Pelé, na prevenção. A nossa avó já dizia, melhor prevenir do que remediar. Claro. Porque tem muita gente que fala, vamos melhorar a saúde. Mas se eu melhorar, eu sempre defendi isso. A prevenção, porque quem pratica esporte é prevenção. Tem menos enfermidade. Você vê, na época da pandemia brava, aí tá lá o atleta lá do clube tal, né? Tá com Covid. Daqui 2 semanas o cara já tá treinando. Por quê? Porque ele tem uma boa resistência à doença. E aí dentro disso, Pelé, acreditando nisso, eu fiz uma lei também aqui no período da pandemia que beneficiou todas as escolinhas, né? Aqui do nosso estado, todas as categorias, todos os esportes, que foi a lei que colocou a atividade física, o exercício físico como atividade essencial da pandemia. Por quê? Eu observei mercado aberto, farmácia aberta, hospital aberto, e quadra... e a escolinha fechada. Escolinha fechada, academia fechada. Então, quer dizer, como que eu vou melhorar? Eu tive Covid em 1 semana e emagreci 8 quilos. Uma semana. Emagreci, eu sequei. Secou. Né? Mas foi bom porque eu estava praticando atividade. Aí quando o médico falou, você já está sem o vírus, mas você tem que fazer atividade física. Eu falei, legal, só que onde que eu vou fazer atividade física se eu não posso ir nem na praça? A praça está fechada, a academia está fechada. Então nós fizemos a lei que tornou a atividade física essencial no estado e aí voltou os treinamentos. Foi. Então quer dizer... Quando fecharam as coisas, a gente continua aberto. Nesse período a gente conseguiu contribuir também. Então, com certeza. O que eu faço, Pelé? A gente acho que já está indo mais ou menos para a reta final do nosso bate-papo, né, pelo tempo aqui. Eu falando, né, o tempo, né? Eu não sei, eu acredito, né, que faz a hora que a gente está falando e a gente pode falar mais tempo também, mas eu queria deixar registrado que tanto eu quanto o Pelézinho, né, que eu acredito que o Pelé faz lá no trabalho, né, com as escolinhas, e eu faço como deputado, ou aonde eu vou estar ano que vem trabalhando, não sei ainda, se eu volto para o colégio, se eu vou trabalhar... Onde você estiver. Onde eu estiver, o que eu vou procurar fazer? Devolver para o esporte aquilo que ele me deu. Então isso que é legal, nós vivemos numa engrenagem. O que eu planto, eu colho. Então, se eu colhi, alguém plantou. Alguém plantou para mim. O Pelé, lá atrás, plantou. Me deu uma oportunidade. Então, agora, essa oportunidade que ele me deu, eu quero proporcionar para outros. Você aproveitou eu aproveitei. Isso é importante. A oportunidade dela surge. Você tem que saber aproveitar. Exatamente. Eu aproveitei e bem aproveitado. Exatamente. E bem aproveitado, eu consegui estudar. Isso é mérito seu. Eles ficam falando assim, Pelé, você me ajudou. Cara, não te ajudei.
eu oportunizei, você teve te mérito. deu oportunidade, Você você teve correu atrás, mérito de e isso desenvolver. ajudou, por exemplo, quando eu tinha uma bolsa, eu estudava no Dom Bosco e eu tinha bolsa atleta, né? Lá em casa, meu pai pintor de parede, minha mãe secretária de escola, com 3 filhos estudando numa escola particular igual ao Dom Bosco. Então, quando um filho deixava de pagar mensalidade com uma bolsa, aliviava o orçamento da minha família. Então, quer dizer, procurei aproveitar isso, né? Então, agora, aonde eu vou, eu quero devolver. O esporte me deu, agora eu estou devolvendo. Eu recebi, agora eu estou plantando. Da maneira que você puder. Na vida de outro. Então, onde eu tiver, e nós vamos continuar fazendo isso, né? Enquanto a gente tiver vida, tiver saúde, nós vamos estar fazendo. Para a gente concluir, vamos falar um pouquinho assim como você vê, até como deputado agora, né? E como esportista que você é como deputado, quais são assim as suas expectativas em relação ao esporte? Vamos colocar o esporte profissional, o futebol nosso, por exemplo, que eu sei que você gosta e você acompanha, né? Sempre acompanha desde moleque, você vê o Operário jogar, Sim. sempre vê jogar, né? Vi. Então, eu acho assim... De vez em quando você jogava... É pra você aprender um pouquinho. Como é que você vê, assim, se existe... Porque há questionamentos que se faz... Por que Cuiabá tá lá, né? O Cuiabá é o time de Mato Grosso lá, que tá na primeira divisão e tal. Pô, a gente tem condição de ter um time ainda, pelo menos na Série B e tal. E aí, você vê alguma luz no fim do túnel? No fim do túnel? Bom, vamos lá para trás então. Eu acho assim, igual você mesmo falou, que a gente cresceu, né? Você jogou no Operário na época áurea, né? Do futebol. Você pegou uma época muito boa aqui no nosso estado. Uma coisa que atrapalhou muito esse contexto, na minha avaliação, foi o Clube dos 13. Foi o primeiro ponto. Foi. Ali já começou... Porque separou, né? Separou. Então, quer dizer, pegou elite. Pegou só elite. Aqui a gente jogava e os times grandes vinham aqui e perdia do Operário aqui. Morenão lotado, perdia, era um caldeirão, perdia. E a gente tinha time bom. Então começou por ali. Aí depois foi, acredito que de maneira geral, Pelé, a falta de credibilidade que o nosso estado tem. Não é tanto de federação quanto de clube. Os dirigentes nossos não têm credibilidade. Você entendeu? Agora tá aí, tem, né, novos clubes surgindo, né? Operário aí buscando, né, com uma nova direção. Esses anos para trás já eu percebo que já deu uma melhorada, o próprio comercial, mas de uns anos para trás aí praticamente acabou. Então agora está tentando ressurgir. E eu vejo muita gente, até fazer um desabafo, quando eu entrei na Assembleia, muita gente, às vezes eu vou no estádio, o pessoal, ou na rede social, você não fez nada pelo futebol. Gente, né? Como que o parlamentar estadual vai meter o dedo, o bedelho em um clube ou numa federação? A federação ela não é um órgão estadual, não é um órgão público. Não. Aí, faz uma CPI lá, e aí? Uma CPI tem que ter um fato determinante para você, sabe? Então tem questão de legalidade. E mesmo com essa dificuldade de legalidade, aí nós vamos ter que tirar o chapéu e aplaudir o governador que está saindo agora, o Reinaldo Zambujo. Porque se não tivesse apoio do governo, nem campeonato estadual não estaria tendo. Ajudou, né? Nessa reforma querendo... o Morenão, arrumar o Morenão. Gente, o Morenão ele é do Ministério da Educação, é um órgão federal. Ele é da universidade. Ele é da universidade, mas vinculado ao governo federal. Então quer dizer, mas aí o governo teve que fazer parceria, organizar para arrumar... Junto com a federação, para poder arrumar para fazer jogo. Entendeu? Para poder ter mínima condição de ter um jogo, organizou ali o arquibancada. Fez uma meia-sola, né? Fez uma meia-sola e tal. Para poder dar condição. Para dar condição. E ajudou os clubes. Sim. Ajudou com o transporte, alimentação, com alimentação. Então, e aí eu vejo, às vezes, algumas pessoas criticando, esse governo não fez nada para isso. Gente, o governo, federação é federação. Então, não tem nem legalidade. O que as pessoas não entendem, assim, eu não sou defensor de nenhum lado. Eu falo com o que a gente vê. Clube, que eu entendo, ele é responsável pelo clube. Pelo clube. Tá. Federação, ela promove eventos. Ela não tem que estar pagando técnico, tem que estar arrumando campo pro time treinar. Então, assim, a culpa
hoje, quem nem conhece futebol fala, o futebol brasileiro não é por causa do Cesário. Tudo é o Cesário. Eu penso assim, Cesário tem culpa? Tem. Tem a Já parcela falei isso. dele, né? Uma parcela dele. Agora, tem uma grande parcela dos clubes. Dos clubes. Porque como é que eu sou um time profissional e não tenho um campo pra treinar? Pois é. Aí os caras ficam criticando a prefeitura, o governo que não cede o campo. Mas não tem que ceder campo para time profissional. Mas é aí que eu tô querendo dizer. O clube, ele é um clube, por mais que ele tenha os associados, ele é independente do poder público. Aí o poder público faz parceria para ajudar, e ajuda, mas não é obrigação dele. É obrigação. Exatamente. E as pessoas não entendem isso. Então, às vezes, você vai lá na rede social, eu participava até de um grupo aí de torcedores, aí quando às vezes eu falava, você nunca fez nada. Aí o que eu fiz? Eu saí. Eu ajudo. Tem promoção, compra isso, compra aquilo, compra aquilo, compra aquilo. Ajuda um pouquinho aqui, ajuda um pouquinho ali. Mas a gente só consegue ajudar nisso. Mas na verdade, assim, o foco, então quando eu te perguntei se existe uma luz no fim do túnel, eu penso... É a organização do clube. Exatamente. Enquanto os clubes... Profissionalização dos clubes. Se não se profissionalizar, cara, não vai ter... profissionalizar outra coisa, Pelé. Outra coisa. Investir na base. Sim. Mas a partir do momento de uma profissionalização, eles vão ter essa Vai ter que investir na base, mas o que acontece? E nós temos um monte de talento aí, cara. Temos um monte de talento aí, sabe o que está acontecendo? Tá aí tudo pra fora. Não, vai pra fora. E aí o que acontece? Campeonato estadual aí, 3 meses, 90% dos atletas são de fora. E não mais aí grave. Os caras vêm... Mais grave. Contrato por 3, 4 meses, paga um mês, e fica devendo os outros 3, os caras estão tudo falando. Então, quer dizer, aí eu volto a dizer a falta da credibilidade. Você entendeu? Então, quer dizer, ninguém quer vir jogar no Mato Grosso do Sul. Olha no ranking lá, o penúltimo, acho que do ranking. E aí, quem que vai ter atração para vir, né? Então, você falou do Cuiabá, é um grupo, acho que de empresários, fizeram. Montou lá. Os caras fizeram. Só que agora, ele montou, como eu falei, o pontapé inicial tem que vir de empresário, de investimento. Depois, ele anda sozinho. Exatamente. Porque hoje ele manteve na Série A. O dinheiro que ele recebe da Confederação para estar na Série A é uma grana do cara, que ele consegue manter. Não, e cada fase que passa da Copa do Brasil passa, avança de fase, ganha dinheiro e tal. O patrocinador, por exemplo, um patrocinador de uma Série A dá X. Um da Série B da Y e da Série... Então, assim, conforme você vai avançando, mais entra dinheiro. Exatamente. Mas eu acredito, né, que o caminho é principalmente investir na base. Investir na base e tentar fazer com que esses atletas fiquem aqui. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Agora, tem um campo legal, você vê. Que clube que... Gente, os campos dá dó. Você vai ver lá e fala, cara, como que vai jogar? Agora, o Operário... E não é campo próprio. O Operário e o União ABC que vai para a Copa São Paulo, né? Não. É o Comercial e União ABC. União ABC. Beleza. Talvez, até dependendo, eu vou até lá assistir um dos jogos lá. Acho que é em Mirassol. Começa agora nesse dia. Acho que o ABC joga em Mirassol. Talvez eu vá lá assistir. Mas eu fui uma... Primeira Copa São Paulo do ABC foi lá em São José do Rio Preto. Primeiro jogo, Sport Recife, Atlético Paranaense e um de São Paulo. Sabe quantos jogos que o Atlético Paranaense faz na categoria durante o ano? Tipo assim, ele tá começando agora, ele tá começando o ano, só que tipo assim, Copa São Paulo 2023. Ele jogou 2022, ele jogou ali 50 jogos. Sabe quanto que o União ABC jogou? 3, 4, 5, 3, 4. 6. É isso aí. Então quer dizer, aí o Atlético Paranaense, vai lá. Esse lateral aqui não jogou bem. Traz isso aqui, vamos tomar. Vai. Lá em São Paulo a mesma coisa. O São Paulo, o ABC foi contra o São Paulo agora na Copa Brasil ano passado. Tomou um monte lá. Gente, é muito desigual. Você lembra, eu era técnico da seleção de futsal aqui. Para você fazer jogo. O primeiro tempo era pau a pau. 0x0, 1x0 para nós. Chegava no segundo tempo 8x1. Entendeu? Os caras passeavam na gente. Primeira coisa. Falta intercâmbio. Então esse intercâmbio também atrapalha, né? Porque para você conseguir. Para ter o intercâmbio tem que ter grana. Porque você tem que ter os deslocamentos. Você entendeu? Então, exatamente. Assim, e aqui para você, quem aqui um clube de Campo Grande para fazer um jogo de qualidade, um jogo mesmo. Ele vai ter que andar aí 800, 700 quilômetros. Ele tem que sair daqui, ele vai lá no interior de São Paulo, no interior do Paraná. Pega um jogo mais ou menos para ele fazer amistoso, alguma coisa. Né? Não é fácil, então não é fácil, gente, é um desafio. Mas muitas vezes a gente até, do jeito que a gente está falando, né? Pode, às vezes, o presidente dos clubes está assistindo assim, o Pelezinho está falando mal da gente. Não, pelo contrário, vocês são guerreiros, vocês são... Os caras fazem das tripas coração, Pelé.
Não, eu trouxe aqui os presidentes. Você entendeu? Não. Para conversar. Eu falei exatamente isso. Deixar bem claro que nós não estamos criticando quem está ali. É a realidade, não. É a realidade, porque eles não recebem esse apoio. Então é uma engrenagem. Então eles são guerreiros. Mas tem que criar. É os doidos, né? É os doidos. Então, você tem que criar essa credibilidade, trazer projetos sérios, né, envolver pessoas sérias e competentes e com poder de investimento. Aí consegue. É a única forma. Foi o que aconteceu no Mato Grosso, né? Foi. Então, a gente torce, né? Eu me lembro que na época, eu sou operariano, né? Família inteira e tal. Mas teve a época que o operário ficou fora, né? E o comercial tava tentando, eu ia lá no jogo, tal, torcer pro comercial e tal. Quer dizer, eu vou lá, porque o operário não tá, eu vou querer que o comercial se lasque. Não, eu quero que alguém tem que tentar. É sempre sair. O que movia o futebol aqui de Campo Grande é a rivalidade. Um só não funciona. Tem que ser os dois para poder, né? Para poder. Então, mas quando na época que o operário não tava, muito operário torcendo contra, eu falei, não, a gente tem que torcer. Mas também eu torço contra, mas vai lá. Entendeu? O negócio é encher o estádio. Incentiva, né? Lógico. Vai lá incentivar, né? Mas, Érico, muito obrigado pela tua participação aí. Agradeço. Acho assim que é interessante saber assim, às vezes a pessoa vê hoje, né, quem que é, mas essa história, e foi bacana assim, eu percebi a gente conversando, que você em momentos, você brilhou o olho assim, de lembrar das conquistas, demais, daquilo que você passou, porque isso tira até do teu foco atual, por exemplo, você está envolvido às vezes com a política, tem um monte de problemas, mas quando você traz de volta a tua alegria, infância, né? A tua infância, as tuas conquistas, aquilo que você faz. Porque você é um vitorioso, você como técnico foi vitorioso, como jogador, né? Você teve as equipes boas, sim, né? Por conta do resultado. Então, assim, tudo isso soma, né? Na sua vida, soma na tua formação. E eu fico muito grato, assim, de você estar vindo conversar sobre isso, mostrar para as pessoas, né, esse lado, que o objetivo do programa é esse. Né, do nosso podcast, é mostrar as pessoas ali, dar sugestões, mostrar o caminho, que a sua fala aqui, são fala que os pais estão ouvindo, as crianças vão ouvir, e saber que às vezes não é fácil. Eu trouxe jogadores aqui, eu trouxe o Janjão do basquete, eu trouxe o Eltz, o Eltz medalhista de ouro, veio aqui com o cara, simplicidade do cara. Então assim, e todos que a gente traz, eu tenho mesmo, assim, tem que lutar, tem que ter essa determinação. Não cai do céu, né, Belém? Nada cai do céu. Então, todos passam por, para chegar a um ponto que eles estão querendo hoje, vai ter que lutar muito. E de uma forma correta, né? E às vezes a pessoa que está lá fora vê, mas igual lá no meu caso, o cara é deputado, eu queria, mas quer passar, você está disposto a passar tudo? Para chegar lá. Para chegar lá. Então, quer dizer, não tudo tem um caminho, né? Tem hora que você vai estar triste, tem hora que você perdeu, mas você sacode a poeira, aprende com os erros e segue. Mas isso então, o esporte que proporciona. O cara, quando é esportista, ele recupera melhor. Exatamente. Né? E vai em frente. E se Deus quiser, você vai se recuperar. E daqui a pouco, as derrotas, você sabe muito bem disso. Que da derrota você tira méritos para as vitórias. É verdade, Pelé. E quando treinador, eu sempre... Durante a competição, eu não gostava de chegar na final sem perder nenhum jogo. Eu sou assim desde hoje. É bom subir e perder de vez em quando para poder... Eu gostava de perder, porque você fala, só na vitória, na vitória você passa pano, você faz vista grossa. Exatamente. Então na derrota você corrige. Você começa... Você entendeu? Então se a gente quer algo... A necessidade. A gente quer algo maior, a gente tem que perder também. Tem que perder para ganhar. Exatamente. Então, você perdendo, você está perdendo, você está ganhando. Você está aprendendo. Exatamente. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende quando perde. Exatamente. Então, aliás, você tem que sempre tirar proveito da derrota. Né? E saber ganhar. É fundamental. Ter humildade. Exatamente. Não é porque ganhou, não, ganhou. Por que você ganhou? Porque eu fiz isso, então vamos continuar. E se você ganhou uma, tem até uma frase que fala, conquistar é fácil, entre aspas. Se manter. Manter é o maior desafio. Então você tem que fazer mais. Você tem que fazer mais, você tem que se esforçar mais. Então a gurizada que está acompanhando, se esforce, corra atrás, honre seu pai, honre, né, sua mãe. Às vezes fala, mas eu não tenho nem pai. Aí você tem que honrar sua mãe dobrado. Minha avó que cuida de mim. Então você tem que honrá-la 10 vezes mais. A pessoa que cuida de você, você tem que honrar. Né? Você tem que respeitar e você tem que se esforçar. Então o esporte nos ajudou e a gente vai seguir. E eu tenho certeza que passamos momentos difíceis, mas todos eles nós vamos superar. E tem uma frase que eu falo, né? O que não te mata, te fortalece. Então, se você não morreu, você está vivo,
serviu de lição, você está mais forte para passar para a próxima fase, né? Então é isso, Pelé. Então agradeço o seu convite, desejo aí um bom 2023 e vamos avançar, vamos para cima. Vamos continuar trabalhando aí. Eu desejo esporte, né? Tudo de bom, que você consiga, né, seus objetivos e eu sempre falo que você é um filho, né? Eu tenho vários filhos, né? Mas a gente, e você, carinhosamente, meu afilhado, né? É verdade. Meu padrinho de casamento, pra gente fechar, né, Pelé? Aí quando eu fui pro ABC, você vê, né? Numa derrota. Pra gente, acho que é legal contar essa história. Quando saí do Dom Bosco, né? Igual, na época eu não entendia, né? Pô, fui dispensado do Dom Bosco, ganhamos tudo, nunca cheguei atrasado, nunca dei um tipo de problema, nunca nada. Aí fui para outro lugar. Né? Mas na época eu não murmurei, não reclamei, tá tudo certo, tal. Deus abriu aquela porta ali. Acabou que eu conheci minha esposa lá do Colégio ABC, né? E hoje em dia, né, somos casados aí há 18 anos, temos uma filha de 17, um filho de 12, né? O Pelé, como ele foi o pivô disso aí, né, de ter me levado lá para o ABC, meu padrinho de casamento. Então, quer dizer, tem um versículo da Bíblia, eu encerro, Pelé, falando, Romanos, está lá no livro de Romanos, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, aconteceu alguma coisa na sua vida, você acha que, já o fim, né, acabou, Tá só começando. Tá só começando. Então, isso aí é uma forma que Deus está usando para te levar para o seu destino. Para te fortalecer. Para te fortalecer e para te levar para o seu destino. Então, se uma porta fechou, Deus vai abrir outra porta. E levanta a cabeça e segue que o mar vai abrir. E muitas portas se abrirão para você. Eu tenho certeza disso, Pelé. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Podcast Pelézinho vai parando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Dois, três descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br